Eu estava batendo um papo com o Max, eu falei assim, vamos entrar ao vivo para falar sobre isso. Aí ele aí. E aí, Alan? Tudo bom, Max? Bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Grande Max. Primeiro lugar, né, pessoal, sigam o perfil do Max. Eu já dei esporro no Max, que o Max não pode ter só 18 mil seguidores. Se eu estou na minha 35ª conta com mais do que isso, o Max tem que estar com 100 mil seguidores. Né? Agora, vamos lá, Max, vamos direto ao assunto, para a gente nem ter muito rodeio e quem chegar depois da live gravada conseguir acompanhar bem. Né? Beleza. Eu estava comentando com o Max algo que foi uma experiência que eu tive, porque, para quem não sabe, eu cuidei de moradores de rua durante 6 anos, né? E depois eu tive 4 anos de seminário. E o Max também teve essa experiência, estudou filosofia no Brasil e teologia em Navarra, certo, Max? Certo? E essa convivência com uma comunidade, ou seja, viver em comunidade, fora de casa, etc., ela acaba amadurecendo muito a personalidade. Você forja a sua personalidade, você amadurece como pessoa, como ser humano. E hoje, o que eu vejo é que antes das pessoas até serem cristãs, ou antes de qualquer outra coisa, que direita, conservador, cristianismo, blá blá blá, antes tem 2 coisas que o ser humano precisa urgentemente correr atrás do perdido, né? Que é o modo de pensar correto e entender como agir corretamente. E aí, Max, a gente estava comentando sobre isso porque quando você não tem uma noção clara, né, na sua inteligência, na sua memória, no seu horizonte de consciência, para onde você deve caminhar, acontece que você fica perdido e você acaba copiando os atos e as palavras de quem você considera ser alguém grandioso para poder agir. Sim. É o tal do role model, né, como eles falam aqui nos Estados Unidos. E quando eu, por exemplo, avalio a questão política, né, eu também observo esse aspecto, sobretudo. Né, a reunião de ontem, né, do PL, você tem os baba-ovo mesmo, né, a galera que fica jogando, fazendo pompom, e foi ótimo, muito legal, a imprensa falou isso, mas na verdade é isso aqui. Né? Mas ninguém quer observar o óbvio, que aquilo ali é uma reunião patética de pessoas que nem parecem ser adultas, ou seja, não tem objetivo, não tem noção de que o inimigo ele tem mais de 100 anos de experiência literária, 100 anos de experiência de ação, 100 anos de experiência de erros, de acertos. Não, o comunista ele não é aquela menina de cabelo roxo, cabelo debaixo do braço. Ele é um grupo organizado, estruturado, internacionalmente, com anos de formação. Formação deles lá, mas tem a formação. E eles ficaram cada dia mais especialistas em destruir a vida das pessoas. Né? Destruir a vida política, a vida econômica e também destruir a sociedade como um todo no momento em que ele começa a deteriorar a minha e a sua família. E aí, voltando àquilo que a gente estava conversando, Marcos, a experiência que a gente teve de viver com os outros, de morar com os outros, foi muito frutuosa, porque isso nos ensinou a evitar 2 coisinhas que são descritas no catecismo, né, como o 8º mandamento, que é evitar a maledicência e a calúnia. E aqui não são termos jurídicos, tá, pessoal? São termos de filosofia, ou seja, de termos de ética filosófica e até de teologia moral. Ou seja, a maledicência é quando você expõe um defeito real de um outro, né? E a calúnia é quando você não investigou suficientemente e ficou preso nas primeiras impressões e aceitou aquilo como uma verdade absoluta. E aí você acaba criando um defeito inexistente na pessoa.
e você acaba expondo isso. Então, quando o defeito ele é real, é maledicência, você expõe aquele defeito para quem não compete. Ou seja, você acaba expondo aquela fraqueza, aquela miséria, aquela imperfeição de uma pessoa ou de um grupo, para quem não é devido saber isso, né? E a calúnia é quando você inventa. E sem essas noções, o convívio humano fica horroroso. Porque aí a pessoa mente, inventa, faz picuinha, estraga o ambiente. E essa falta de maturidade, ela, infelizmente, parece que é um vírus, é uma pandemia comportamental É isso aí. no mundo, sobretudo no Brasil, né? Porque você não enxerga esse tipo de conduta. Por exemplo, o Max teve a experiência da Espanha, eu tive a experiência dos Estados Unidos. Eu iniciei a teologia no seminário de Denton, Nebraska, e o Max iniciou e concluiu em Navarra. E a experiência dos dois seminários internacionais era similar nesse sentido, ou seja, o oitavo mandamento não era um vício tão forte no convívio com essas pessoas lá na Espanha, nem aqui nos Estados Unidos. E aqui a gente não está para falar de seminário nem de igreja católica, estou falando aqui de convívio humano. E no Brasil isso acaba sendo algo contínuo. Como é que você vê isso aí, Marcos? Tem um outro detalhe aí também que tem a ver com isso, que é o seguinte: as pessoas no Brasil, elas tendem a se ofender, né, com qualquer mínimo de crítica. Parece que é uma ofensa pessoal. Ou seja, a pessoa não consegue entender que se você quer o bem do outro, eu preciso chegar particularmente para ele e falar: cara, você está errando nisso, nisso, nisso aqui. Se você faz isso no Brasil, nossa, a pessoa acha que você, né, não, ele está me perseguindo, ele me odeia, ele quer me derrubar, ele quer, né, insano. Lá na Espanha, eu vi os padres fazerem isso. E às vezes, quando a coisa era muito forte, assim, que urgente, no meio do corredor. Entendeu? Sem papas na língua, falando: você errou por causa disso, 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 disso. E aí eu passando lá do olhando, eu falei: nossa, nunca tinha visto isso no Brasil, né? E aí você vai criando essa cultura, né, que a gente chama como é que é a expressão que a gente usa? Agora, correção fraterna. Né? A gente chama de correção fraterna. Mas no meio empresarial, você percebe, se você começar a estudar o empreendedorismo, os grandes, né? Se você pega, por exemplo, o livro do Trump, se você pega o livro desses grandes empresários de sucesso, todos eles vão dizer que uma vez por semana, pelo menos, alguns fazem por dia, tá? Mas pelo menos uma vez por semana, você reúne os líderes de cada setor da empresa e tem que falar francamente os problemas. E aí eles falam assim: ofensas serão toleradas, prejuízos nunca. Boa. Se tiver que falar e tu achar que vai ofender o cara, não deixa de falar. Agora, se você deixar de falar e por causa disso tiver prejuízo lá na frente, aí você está ferrado. Entendeu? Então, esse é o princípio de empreendedorismo. E é assim que as grandes empresas, que esses grandes caras aí, que até a elite globalista, é assim que esse pessoal age. Eles não podem ficar escondendo embaixo do tapete. Alguns fazem isso. E qual que é o fruto? Né? Depois de 2, 3 anos, acaba. Aí você vê: nossa, mas como que essa grande empresa, né, multibilionária, faliu? Né? Por que faliu? Porque parou de fazer isso, parou de ter esse controle interno. O exemplo mais recente é o Twitter. O Twitter começou a virar cabide de emprego, começou a virar uma série de outras coisas que não tinha nada a ver com empresarialmente. O Elon Musk chegou, ele demitiu uma galera, ou seja, os gastos do Twitter foram lá para baixo. E aí eu pergunto para vocês perceberam algum problema no Twitter? Nada mudou. Então essa galera estava fazendo o quê, cara? O que essa galera estava fazendo? Então, no Brasil, a gente é o rei
disso daí. Tá? O Brasil, eu acho que tem um tipo de milagre que ele não falha, que ele não quebra. Não, é sério, cara. Porque tu olha a quantidade de cabide de emprego, quantidade de grana que é jogada no ralo. Aí tu vê a reunião de ontem, né? Falando aqui de princípio de empreendedorismo. Cara, aquela reunião é uma coisa assim, é risível o negócio daquele, não teve planejamento, não teve acordo. Um não sabia o que o outro ia falar, cara. Não, isso é loucura, loucura. Um não sabia o que o outro ia falar, quando o outro começou a falar. Não pode falar isso. Não vai ter isso. Não, Max, quando eu vi a coisa iniciando assim, silêncio aí! Eu falei assim, e sabe aquela coisa um tá falando no microfone, aí quem divide tá ouvindo, tá, e aí, como é que você tá? Eu falei assim, essa é a galera da elite política do maior país da América Latina, a maior potência da América Latina, e são eles quem tem que encontrar uma solução política contra um grupo que se uniu ao narcotráfico para praticar terror, como está na matéria do R7, dos áudios capturados pelo Fernandinho, áudios capturados do Fernandinho Beiramar, dizendo como que eles iam atuar em favor do PC, etc., dizendo que eles aprenderam aquilo com as Farc. É essa galera que vai combater Farc, narcotráfico, PC, enfim, o establishment inteiro. Eu olhei aquilo e falei assim, meu Deus, a gente tem muito trabalho pela frente. Essa é a galera boa, né? Essa é a galera boa. Então, uma coisa que eu queria já iniciar, né? A maneira como as pessoas me perguntam, né? Você gosta do Tarcísio? Você gostar não vai mudar nada. Eu me amarro no Tarcísio. Eu acho que o Tarcísio é uma pessoa que tem um exemplo de humildade. O Max lembra quando ele foi dar entrevista pra gente lá. Ele não foi com carro oficial, ele foi com um carro simplesinho dele. Ele estava num ministério que, de fato, era um ministério de bilhões e bilhões e bilhões de dólares, né? E ele, como pessoa, eu acho ele um homem excepcional. Agora, como político, o coitado é uma anta. E as pessoas não conseguem dividir isso. Assim, como é que eu posso avaliar politicamente uma pessoa, ou seja, qual é o conhecimento político que ela tem? E não é conhecimento político, não significa conhecimento de política de gabinete de Brasília, não. Estou falando muito mais elevado que isso. Mais ou menos metade do que está ali atrás da biblioteca do Max. Ou seja, você conhecer de fato o que vem a ser o conhecimento político. E aí as pessoas não conseguem dividir uma coisa e outra. Como, por exemplo, olha que ausência de análise, eu não vejo essa análise nas mídias e na classe falante brasileira. Enquanto pessoa, eu tenho mais admiração, óbvio, pelo próprio Tarcísio do que pelo Weintraub. Weintraub falou coisas que eu falei assim, não, cara, isso aqui não é questão política, é questão humana. Não rola. Enquanto que o Weintraub ele pode acertar no que ele diz e eu tô cagando. Da mesma maneira que o Tarcísio pode pensar o que ele quiser com a questão política, que eu também tô cagando. Mas eu não deixo de compreender que a pessoa do Tarcísio é uma pessoa boa. Só que eu não posso olhar para as decisões do Tarcísio, as falas dele, o que importa é a narrativa, etc. Você entender, para não, peraí, amiguinho, você não sabe o que é política, você não sabe contra quem você está lutando, você é maluco, você está burro. E você só pode fazer isso quando você realmente tem uma admiração e um carinho pela pessoa e você quer o bem dela. É difícil encontrar isso hoje em questões de análise entre o pessoal de direita, e eles não conseguem separar esses aspectos. Peraí, eu preciso agora aqui observar e analisar as ações deste indivíduo, ou eu preciso avaliar e compreender quem é este indivíduo? Porque é o operar e o ser. Né? A ordem do operar é a ordem do ser. A ordem do operar é aquilo que a pessoa está fazendo. A ordem do ser é aquilo que ela é. Assim, pelo
amor de Deus, eu posso muito bem entender o que é um comportamento equivocado, errôneo e até um comportamento burro, né? E entender que a pessoa é diferente. Eu não sei se está complicado para vocês entenderem isso, né, Max? Não sei se o pessoal está conseguindo Não, seguir a linha de raciocínio. é isso mesmo. Senão, cara, vira uma reunião de comadre, entendeu? Sim. Senão, você imagina, né? Você senta todo mundo e todo mundo fica falando bem do outro. Ah, beleza, acabou. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. E acabou. Daqui a um ano está todo mundo afundado, está todo mundo falido. Não tem melhora. Sabe como é uma das práticas de grandes empresas, inclusive no Brasil, né? Tem uma empresa no Brasil grande que ela, no final de cada mês, ela demite 5% dos piores funcionários e ela promove 5% dos melhores funcionários. A empresa assim não vai falir nunca, cara. Não vai falir nunca, porque ela está sempre crescendo. Não existe estagnação. Isso que só tem que entender, né? As pessoas têm uma mente newtoniana ainda, que elas acham que existe a possibilidade de algo estar parado, né? E ficar parado para sempre, se ninguém mexer. Não existe isso. Movimento retilíneo uniforme. Não existe. Não existe. Equilíbrio estático. Não existe. Todo equilíbrio é dinâmico e parcial. O que isso significa na prática? Vamos lá, né? Ah, tá falando de Newton, isso aqui. Na prática. Na prática é o seguinte, se você for para academia todo dia, você vai estar melhorando. Agora, se você ficar uma semana sem ir na academia, você já está piorando. Teu músculo já vai começar a atrofiar. Você, quando voltar, depois de uma semana, de um mês parado, fiquei 10 anos fazendo academia. Já cheguei, né, no shape que eu queria. Não vou mais para academia. Depois de um mês, acabou. Ou seja, ou você está melhorando ou você está piorando. Na política, na instituição, qualquer grupo, no teu grupo do condomínio, ou vocês vão estar melhorando ou vocês vão estar piorando. Então, dentro de casa. É a mesma coisa. Dentro de casa. Na tua vida pessoal. Então, a direita é a mesma coisa. Ou a direita vai estar melhorando ou ela vai estar piorando. Não tem estagnação. Não tem assim, chegamos agora, né, no Estado. Todo mundo que fez isso se ferrou. Inclusive o Império Romano. O Império Romano chegou no momento em que eles falaram, não, agora dominamos a Inglaterra, dominamos os anglo-saxões, os gauleses, a Palestina, o Egito, ou seja, norte, sul, leste, oeste. Agora podemos estabilizar. O que acontece em seguida? A queda do Império Romano. Porque acabou, não há mais incentivo de melhora, não há mais esforço. Quando para o esforço, quando você acha que você chegou num ponto que não tem mais, né, o que fazer, ou você para de buscar os defeitos, né? Aí pode ser por vários motivos. O brasileiro tem muito essa coisa de, não, eu não posso falar isso porque ele vai ficar ofendido, né? Poxa, imagina, meu amigo, ele erra pra caramba, ele não tá trabalhando nada, mas é gente boa pra caramba, eu gosto dele, gosto da esposa dele, gosto dos filhos dele, né? Então, vamos relevar, pessoal, vamos relevar. Também não vamos ser tão duros assim. Gente, não existe isso. Não, se o cristianismo... Porque isso aí se reveste ainda de piedade. Né? Aí que é pior. Nós somos cristãos, não podemos, né, exigir tanto dessa pessoa. Se fosse assim, o Carlos Magno não tinha segurado os mouros, a gente estaria hoje falando árabe no Brasil. Tá? Não é exagero. Não é exagero. Tá? Se fosse assim, não tinha os monges espalhados pelo mundo inteiro, você não ia conhecer a Bíblia, isso também não é exagero. Tá? Se fosse assim, não tinha a primeira cruzada, não tinha templários, talvez até o descobrimento não teria acontecido na época que se teve, ou seja, o mundo não teria avançado. O mundo não avança se a gente não for capaz de olhar as coisas com objetividade e apontar os erros, botar o dedo na ferida. Ele é meu amigo? Mais motivo ainda para eu apontar os erros para ele e falar, cara, se você não mudar, você vai cair, você vai ter problema, você vai acabar sem nada, você vai acabar com o sustento da sua família. Se eu amo, aí mesmo que eu tenho que chegar para ele e estar disposto a perder a amizade dele, se for preciso. Mas pelo
menos eu fui fiel ao bem daquela pessoa. É isso que as pessoas têm que entender. O bem do outro não é subjetivo, não é relativo. Isso aí é um pensamento revolucionário, que o bem muda, né? Depende da agenda atual, né? Hoje em dia, você pode falar aí do bem de várias questões de promiscuidade sexual, né? Por exemplo. Agora, se daqui a 1 ano, 2 anos, os caras acharem que não, tem que ser um matrimônio clássico, então, não tem ideia de bem de verdade. É a agenda atual. Se eles acharem que não, então muda. Não, agora não pode mais, agora tem que ser homem e mulher, agora tem que ser, entendeu? E aí vai todo mundo mudando, sem perceber que está sendo manipulado. Isso. E aí você pode estar pensando, mas isso aí é um exagero que você está falando. Não, isso aconteceu na Rússia. Isso aconteceu na Rússia, a Revolução Russa. Leninista, o matrimônio foi praticamente abolido. E aí era uma promiscuidade maluca, né? Qual foi o efeito disso? Um caos social. Aí veio o Stalin e falou, não, vou acabar com essa coisa de promiscuidade, o homossexualismo está proibido, e volta a religião, porque eles também tinham tirado a religião, né? Volta Proibiu o cristianismo ortodoxo, proibiu. Ou seja, eles voltam tudo. Aí o cara que não sabe essa história, né, ouve o Putin falando disso e acha que o Putin é conservador. porque ele não conhece o comunismo soviético, ele não conhece que existe uma característica. Não há dogmas para essas pessoas. Esse pessoal tem que parar de não ter compromisso com verdade. O importante é a agenda. Se o negócio está funcionando desse jeito aqui, dane-se, eu vou defender até a última gota. O Lula é especialista nisso daí. A frase do Tarcísio, que cabe muito bem na boca dos comunistas, né? O que importa é a gente manter a narrativa. Essa é uma frase revolucionária. É uma frase revolucionária.